Talvez uma das ideias mais estranhas sobre o espaço seja esta: nem tudo que chamamos de mundo é realmente um planeta. A Terra é um mundo, Marte também, mas a Lua, Europa e Encélado podem ser chamados de mundos sem serem planetas. E essa diferença muda completamente a forma como enxergamos o universo. A palavra mundo é mais livre, mais imaginativa e, ao mesmo tempo, muito útil. Ela descreve um lugar com identidade própria, com paisagens, mistérios, composição e história. Um mundo pode ter oceanos escondidos, montanhas congeladas, vulcões ativos ou silêncio absoluto no vazio do espaço. Já a palavra planeta carrega uma definição mais rigorosa. No sistema solar, um planeta precisa orbitar o Sol, ter massa suficiente para assumir uma forma quase redonda e dominar a região ao redor da sua órbita. Não basta ser grande, brilhante ou fascinante. Ele precisa cumprir regras cósmicas. É por isso que a Terra é planeta, mas a Lua não. Mesmo sendo um lugar imenso, cheio de crateras e marcas antigas, a Lua orbita a Terra. Ela é um mundo, mas não ocupa o mesmo lugar na hierarquia astronômica. O universo não classifica os corpos celestes pela beleza, mas pela dinâmica. Essa distinção também explica por que Plutão deixou de ser considerado o planeta principal. Ele é redondo, orbita o Sol e possui características fascinantes, mas não domina completamente sua região orbital. Por isso foi colocado em outra categoria, a dos planetas anões, e mesmo assim continua sendo um mundo extraordinário. A parte curiosa é que a palavra mundo permite enxergar o espaço de maneira mais profunda. Quando falamos em mundo, não estamos presos apenas a uma definição técnica. Estamos falando de lugares possíveis, ambientes completos, cenários onde a matéria se organizou de um jeito único e quase inimaginável. Europa, uma das luas de Júpiter, é um bom exemplo. Ela não é planeta, mas pode esconder um oceano abaixo de uma crosta de gelo. Encélado, lua de Saturno, lança jatos de partículas geladas para o espaço. Esses lugares não são planetas, mas parecem guardar histórias tão profundas quanto qualquer planeta conhecido. Então surge uma pergunta silenciosa: se um mundo pode existir sem ser planeta, quantos lugares estranhos podem estar escondidos por trás das palavras que usamos? Talvez a nossa linguagem seja pequena demais para descrever tudo o que existe lá fora. Talvez planeta seja apenas uma das muitas formas de um mundo existir. Quando os cientistas começaram a encontrar mundos fora do sistema solar, perceberam algo desconcertante. O nosso sistema não era o modelo universal. Ele era apenas uma versão, uma configuração entre muitas. O universo não parecia interessado em repetir a mesma receita ao redor de todas as estrelas. Esses mundos distantes receberam o nome de exoplanetas porque orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Mas quanto mais deles eram descobertos, mais estranhas ficavam as possibilidades. Alguns eram gigantes demais, outros pequenos demais. Alguns estavam perto demais de suas estrelas, queimando em órbitas violentas. Antes dessas descobertas, muitos imaginavam que outros sistemas seriam parecidos com o nosso, mundos rochosos mais próximos da estrela, gigantes gasosos mais afastados e órbitas relativamente organizadas. Mas o cosmos revelou uma coleção muito mais caótica, criativa e inquietante. Existem mundos maiores que a Terra, mas menores que Netuno, uma categoria que não existe no nosso sistema solar. Eles desafiam nossa intuição porque não sabemos exatamente se são rochosos, oceânicos ou cobertos por atmosferas densas. São como peças ausentes no nosso entendimento sobre planetas. Esses mundos intermediários mostram que a Terra não está no centro das possibilidades. Ela é apenas um exemplo familiar. O universo possui categorias que não aparecem perto de nós. E isso cria uma sensação estranha, como se morássemos em uma pequena amostra de algo muito maior e mais diverso. Há também planetas que parecem ter saído de um pesadelo vulcânico. Alguns orbitam tão perto de suas estrelas que a superfície pode ser derretida pela radiação intensa. Em vez de mares de água, poderiam existir oceanos de rocha líquida,
brilhando em tons alaranjados sob um céu sufocante. Imagine um lugar onde o chão se move como fogo, onde a paisagem nunca se estabiliza e onde a própria rocha pode evaporar. Um planeta de lava não é apenas quente. É uma visão extrema do que acontece quando um mundo se aproxima demais de sua estrela e perde qualquer semelhança com a Terra. Existem ainda planetas que orbitam duas estrelas. Nesses lugares, o céu poderia ter dois sóis, duas sombras e ciclos de luz muito diferentes dos nossos. A gravidade de um sistema assim cria uma dança delicada, onde a estabilidade depende de equilíbrio, distância e tempo. Mais estranho ainda são os mundos sem Sol. Chamados de planetas errantes, eles podem vagar pelo espaço sem orbitar uma estrela. Talvez tenham sido expulsos de seus sistemas originais por encontros gravitacionais violentos. Talvez tenham nascido isolados, na escuridão entre as estrelas. A ideia de um mundo vagando sozinho pela galáxia é quase perturbadora. Sem amanhecer, sem pôr do sol, sem uma estrela dominante no céu. Apenas um corpo silencioso atravessando o vazio, talvez congelado por fora, mas talvez ainda guardando calor em seu interior profundo. E então surgem os mundos onde a meteorologia parece impossível. Em alguns exoplanetas extremamente quentes, substâncias que aqui seriam sólidas podem circular pela atmosfera. Em certos casos, os cientistas descrevem cenários onde poderiam cair partículas de vidro ou metal carregadas por ventos violentos. Essas descobertas nos obrigam a repensar a palavra mundo. Um mundo não precisa ser confortável, azul ou parecido com a Terra. Pode ser escuro, ardente, congelado, instável ou quase incompreensível. E quanto mais olhamos para o universo, mais parece que a pergunta real não é o que é um planeta, mas quantas formas diferentes um mundo pode assumir. Se você curte descobrir coisas que parecem impossíveis, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual mundo do universo você mais gosta. Imagine descobrir que o Sistema Solar, o lugar que usamos como referência para entender planetas, talvez seja apenas uma versão organizada de algo muito mais caótico. Durante muito tempo, acreditamos conhecer a lógica dos mundos, mas quando começamos a encontrar planetas em outras estrelas, essa segurança começou a desmoronar. Por muito tempo, parecia razoável imaginar que outros sistemas seriam parecidos com o nosso. Mundos rochosos perto da estrela, gigantes gasosos nas regiões externas, órbitas estáveis e uma arquitetura relativamente previsível. Era uma ideia elegante, quase confortável, como se a natureza repetisse o mesmo desenho em silêncio. Mas o universo não costuma respeitar o que parece confortável para nós. Quando os primeiros exoplanetas começaram a ser confirmados, eles não apareceram como cópias da Terra, de Marte ou de Júpiter em posições familiares. Muitos surgiram em lugares onde, pela lógica antiga, não deveriam estar. O impacto maior veio com planetas gigantes, orbitando extremamente perto de suas estrelas. Mundos do tamanho de Júpiter completando voltas em poucos dias, mergulhados em calor intenso e banhados por radiação constante. Era como encontrar um gigante gasoso onde se esperava apenas rocha, poeira e silêncio. Esses planetas receberam nomes como Júpiteres quentes, mas o nome simples esconde uma realidade brutal. Eles podem ter atmosferas inchadas, ventos violentos e temperaturas capazes de alterar completamente sua química. Não são versões distantes de Júpiter. São mundos deformados pela proximidade com suas estrelas. A existência desses gigantes próximos levantou uma pergunta inquietante. Eles nasceram ali ou migraram de regiões mais distantes? Se viajaram através do próprio sistema, quantos mundos menores podem ter sido empurrados, destruídos ou lançados para longe durante esse deslocamento gravitacional? A partir daí, a imagem de sistemas planetários calmos começou a mudar. Um sistema não precisa nascer organizado e permanecer assim para sempre. Planetas podem se mover, trocar energia, alterar órbitas e transformar completamente o destino uns dos outros. A formação de mundos pode ser muito mais violenta do que imaginávamos. Depois vieram os planetas superquentes, corpos tão próximos de suas estrelas
que a superfície pode se tornar um oceano de rocha derretida. Em alguns deles, a palavra chão quase perde o sentido. O que existiria sob o céu não seria terra firme, mas matéria incandescente em movimento constante. Esses mundos extremos mostram que um planeta pode sobreviver mesmo em condições que parecem absurdas. Ele pode ser castigado por radiação, deformado por marés gravitacionais e ainda continuar existindo. Não como um lugar acolhedor, mas como uma prova de resistência cósmica. Também surgiram planetas densos, tão compactos que fazem os cientistas questionarem sua composição interna. Alguns podem ter núcleos enormes, camadas comprimidas ou histórias de perda atmosférica. Talvez sejam restos de mundos maiores, sobreviventes de processos que arrancaram suas partes externas. Em contraste, existem planetas inchados, com densidade tão baixa que parecem desafiar a nossa noção de estrutura. Alguns são gigantes enormes, mas extremamente leves em comparação com seu tamanho. É como se o universo tivesse criado mundos quase vaporosos, frágeis na aparência e gigantescos na escala. Então aparecem os mundos oceânicos, lugares que podem ser cobertos por água em proporções muito maiores do que a Terra. Eles despertam fascínio porque a água está ligada à vida como conhecemos. Mas um oceano global não garante um paraíso. Pressão, atmosfera e química podem transformar água em mistério. Há também os planetas sem estrela, talvez os mais solitários de todos. Eles vagam pelo espaço interestelar sem amanhecer, sem pôr do sol e sem um centro luminoso ao redor do qual girar. Alguns podem ter sido expulsos de seus sistemas por encontros gravitacionais violentos, como náufragos cósmicos. A ideia de um mundo errante muda profundamente nossa imaginação. Um planeta não precisa estar preso a uma estrela para existir. Ele pode cruzar a galáxia em silêncio, carregando gelo, rocha, gases ou calor interno. Talvez alguns guardem oceanos escondidos sob camadas congeladas longe de qualquer luz. Depois surgem os sistemas com 2 sóis, onde um planeta orbita um par de estrelas em uma dança delicada. Nesse tipo de lugar, o céu não teria a mesma regularidade do nosso. As sombras, os eclipses e os ciclos de luz poderiam criar paisagens temporais muito diferentes de tudo que conhecemos. Esses mundos parecem impossíveis apenas porque nossa intuição foi treinada pela Terra. Crescemos em um planeta estável, ao redor de uma estrela, com ciclos familiares e um céu relativamente previsível. Mas a física não depende do que parece normal para nós. Ela apenas permite o que as forças conseguem sustentar. Gravidade, calor, pressão, radiação, química e tempo são os verdadeiros arquitetos desses lugares. Quando esses elementos se combinam de formas extremas, surgem mundos que parecem pertencer à ficção. Mas eles não são fantasia. São consequências naturais de regras levadas ao limite. Cada exoplaneta estranho é uma pista sobre nascimento, migração, sobrevivência e destruição. Alguns mostram como mundos se formam, outros revelam como atmosferas escapam, outros sugerem que sistemas inteiros podem ter passados turbulentos, e alguns parecem carregar marcas de catástrofes antigas. Quanto mais descobrimos, mais a Terra parece menos uma regra e mais uma exceção delicada. Talvez o universo esteja repleto de lugares onde oceanos fervem, metais caem do céu, gigantes orbitam perto demais e mundos vagam sozinhos pela escuridão. E entre todos eles, alguns parecem verdadeiros infernos cósmicos. E se você pisasse em um planeta onde o chão não existe como conhecemos, não há terra firme, não há areia, não há oceano azul refletindo o céu. Abaixo de você, tudo se move em calor extremo, como um mar de rocha derretida brilhando no escuro. Em alguns mundos, a superfície não espera ser tocada. Ela ferve, respira e destrói. Esses são os planetas de lava, mundos rochosos levados ao limite pela proximidade com suas estrelas. Eles não são apenas planetas quentes. São lugares onde a própria crosta pode desaparecer, transformada em oceanos incandescentes de minerais derretidos, como se o interior do planeta tivesse subido para a superfície e tomado conta de tudo.
A causa principal está na distância. Muitos desses planetas orbitam tão perto de suas estrelas que recebem uma quantidade brutal de radiação. A luz que aqui aquece e sustenta a vida nesses mundos pode se tornar uma força destrutiva, capaz de elevar temperaturas até o ponto em que rochas deixam de ser sólidas. Em alguns casos, o planeta pode ficar travado gravitacionalmente. Isso significa que o mesmo lado permanece voltado para a estrela o tempo inteiro. Uma face recebe calor sem descanso, enquanto a outra permanece mergulhada em escuridão. O resultado é um mundo dividido entre claridade violenta e noite profunda. No lado diurno, a superfície pode ser um oceano de magma. No lado noturno, a temperatura pode cair o suficiente para criar paisagens mais rígidas, talvez cobertas por minerais condensados. Entre essas regiões, ventos e gases poderiam circular carregando calor, vapor de rocha e compostos arrancados da própria superfície. A lava desses planetas não seria exatamente como a lava que vemos na Terra. Aqui, a lava aparece em erupções temporárias, escorrendo de vulcões. Em um planeta de lava, ela poderia formar mares gigantescos, lagos globais ou regiões inteiras cobertas por rocha líquida, mantidas nesse estado por uma estrela próxima demais. O céu desses mundos também poderia ser assustador. Em vez de uma atmosfera comum, parte dos gases poderia vir da própria superfície derretida. Minerais vaporizados, carbono, oxigênio e outros compostos poderiam alimentar uma camada gasosa instável, como se o planeta estivesse soltando fumaça de dentro para fora. Um dos exemplos mais famosos é 55 Cancri e uma superterra extremamente quente que orbita muito perto de sua estrela. Ele é descrito como um mundo rochoso infernal, possivelmente coberto por um oceano global de lava, com temperaturas capazes de transformar a superfície em uma paisagem quase inimaginável. O mistério fica ainda maior quando pensamos em sua atmosfera. Em um ambiente tão extremo, seria natural imaginar que qualquer gás fosse arrancado pela radiação intensa da estrela. Mesmo assim, há sinais de que alguns planetas rochosos muito quentes podem manter ou recriar uma atmosfera ao longo do tempo. Isso levanta uma pergunta fascinante. De onde viria essa atmosfera? Uma possibilidade é que o próprio interior do planeta alimente os gases por meio de vulcanismo intenso e liberação contínua de compostos presos nas rochas. Nesse cenário, a atmosfera não seria apenas herdada do nascimento do planeta, mas renovada por sua atividade interna. Se isso estiver correto, um planeta de lava pode funcionar como um mundo que perde e recupera parte de si mesmo. A estrela arranca gases, o interior libera novos compostos e a superfície derretida participa desse ciclo. É quase como se o planeta estivesse em uma batalha silenciosa para continuar existindo. Esses lugares também podem revelar pistas sobre a juventude de planetas rochosos. A Terra, em seus primeiros tempos, provavelmente teve fases muito mais quentes, com grandes regiões derretidas. Observar mundos de lava distantes é como olhar para uma versão extrema de processos que podem ter marcado o passado de planetas como o nosso. Mas há uma diferença inquietante. A Terra esfriou, formou oceanos, criou crosta estável e abriu caminho para a vida. Em um planeta de lava muito próximo da estrela, esse resfriamento talvez nunca chegue de verdade. O mundo pode ficar preso em uma fase de fogo permanente, sem chance de se tornar calmo. A gravidade também pode tornar tudo mais intenso. Quando um planeta orbita perto demais de sua estrela, forças de maré podem deformar seu interior, gerando atrito e calor extra. Isso significa que o planeta não é apenas aquecido por fora. Ele também pode ser pressionado, puxado e aquecido por dentro. Na fronteira entre o lado claro e o lado escuro, talvez existam regiões estranhas, nem totalmente derretidas, nem completamente congeladas. Ali a temperatura poderia mudar de forma brutal em distâncias relativamente pequenas. Seria uma zona de transição entre um oceano incandescente e uma noite mineral. A luz que chega desses mundos até nossos telescópios carrega pequenas pistas. Variações de brilho, calor emitido e sinais atmosféricos
ajudam a imaginar o que acontece em superfícies que nunca veremos de perto. Não enxergamos praias de lava diretamente, mas percebemos marcas deixadas pelo calor e pela química. O mais perturbador é que planetas de lava mostram como um mundo rochoso pode ser familiar e alienígena ao mesmo tempo. Eles podem ter tamanho parecido com o da Terra, composição rochosa e uma história de formação parecida, mas um destino completamente diferente, decidido por uma órbita curta demais. Esses planetas parecem infernos cósmicos, mas também são janelas para entender como mundos rochosos sobrevivem em condições extremas. E quanto mais pensamos neles, mais surge uma dúvida inquietante: se um planeta pode ter mares de rocha derretida e ainda manter segredos em sua atmosfera, que outros tipos de mundos o universo ainda consegue esconder. Um planeta coberto por água parece, à primeira vista, o lugar perfeito para a vida. Mas essa ideia esconde um mistério profundo. Um oceano global pode ser um berço, um labirinto ou até uma prisão. Em alguns mundos, a água não aparece como um símbolo de tranquilidade, mas como uma força imensa, escura e esmagadora. Na Terra, os oceanos cobrem grande parte da superfície, mas ainda existem continentes, ilhas, vulcões, desertos e montanhas. Em um planeta oceânico, essa paisagem familiar poderia desaparecer quase por completo. Não haveria litoral como conhecemos, nem praias, nem terra firme visível. Apenas água até onde qualquer horizonte pudesse alcançar. Esses mundos aquáticos são imaginados como planetas onde a água domina a superfície em escala extrema. Alguns poderiam ter mares com centenas ou milhares de quilômetros de profundidade. Para comparar, os oceanos da Terra seriam rasos diante de um mundo onde a água mergulha tão fundo que a luz jamais alcançaria as regiões inferiores. A primeira imagem que surge é encantadora. Um planeta azul, calmo, refletindo a luz de sua estrela como uma joia viva no espaço. Mas essa beleza pode enganar. Quanto mais profundo o oceano, maior a pressão. Em certas profundezas, a água pode se comportar de formas muito diferentes daquilo que conhecemos na superfície terrestre. Em condições extremas, a pressão pode criar camadas de gelo exótico no fundo do oceano, mesmo em regiões quentes. Esse gelo não seria como o gelo comum que flutua em copos ou cobre lagos congelados. Ele poderia se formar no fundo, comprimido pela massa colossal de água acima, separando o oceano das rochas do planeta. Essa separação é uma das ideias mais intrigantes. Na Terra, a interação entre água e rocha ajuda a alimentar processos químicos importantes. Fontes hidrotermais no fundo do mar liberam energia e minerais, criando ambientes onde formas de vida conseguem sobreviver sem luz solar direta. Em um oceano profundo demais, essa troca talvez seja bloqueada. Então, a pergunta muda. Não basta saber se existe água. É preciso perguntar se essa água toca algo capaz de alimentar química complexa. Um planeta pode ter um oceano imenso e, ainda assim, ser pobre em reações essenciais. Pode parecer vivo por fora, mas esconder um silêncio químico nas profundezas. A atmosfera também muda tudo. Alguns planetas oceânicos podem ter camadas densas de hidrogênio ao redor, criando pressão e calor diferentes dos da Terra. Uma atmosfera assim poderia manter temperaturas favoráveis em certas regiões, mas também transformar o oceano em um ambiente estranho, coberto por um céu pesado e sufocante. Em mundos assim, a superfície talvez não seja parecida com um mar terrestre. Poderia haver nuvens espessas, ventos constantes e uma luz filtrada por gases. O oceano abaixo talvez fosse escuro, profundo e quase inacessível, como se o planeta inteiro fosse uma única noite líquida escondida sob uma atmosfera imensa. Mesmo assim, a água continua sendo uma das pistas mais importantes na busca por vida. Isso acontece porque na Terra, ela atua como solvente, transporta substâncias, participa de reações químicas e ajuda a manter ambientes estáveis. Onde a água é líquida, existe pelo menos uma possibilidade que chama a atenção. Mas possibilidade não é promessa. Um mundo aquático pode estar na distância certa de sua estrela,
ter temperaturas adequadas e, ainda assim, não possuir condições para a vida. A composição da atmosfera, a atividade interna, a presença de nutrientes e a estabilidade ao longo do tempo podem decidir seu destino. Alguns planetas oceânicos poderiam ser completamente diferentes da Terra. Em vez de continentes separando mares, haveria apenas um oceano contínuo. As tempestades poderiam se espalhar sem barreiras. As correntes poderiam circular por todo o planeta. O clima seria governado por água, vento, pressão e pela luz distante da estrela. Sem terra firme, até a ideia de paisagem muda. Não haveria montanhas visíveis para marcar regiões, nem florestas, nem rios desaguando no mar. O planeta inteiro poderia parecer uma esfera líquida, onde tudo o que importa acontece acima das nuvens, na superfície escura ou em profundezas que nenhum olho alcançaria. A vida, se existisse, talvez não se pareceria com nada familiar. Poderia surgir perto de fontes de energia no fundo do oceano, presa a ecossistemas escuros e isolados. Talvez nunca visse uma estrela. Talvez nunca chegasse à superfície. Talvez evoluísse em um mundo onde o céu fosse apenas uma lenda distante. Essa possibilidade mexe com a imaginação porque nos obriga a separar vida de paisagem terrestre. A vida não precisa de árvores, praias ou continentes para ser considerada vida. Talvez precise apenas de química, energia, tempo e um ambiente que não destrua suas primeiras tentativas de existir. Ainda assim, existe um limite misterioso. Água demais pode ser um problema, pouca água também. Um planeta seco pode não ter o solvente necessário para reações complexas. Um planeta completamente oceânico pode esconder sua rocha sob gelo de alta pressão. A habitabilidade talvez dependa de um equilíbrio delicado. É por isso que os planetas oceânicos são tão fascinantes. Eles parecem responder a uma pergunta antiga, mas criam muitas outras. Se a água foi essencial para a vida aqui, seria ela também a chave em mundos distantes, ou apenas uma parte de uma combinação muito mais rara e difícil? Quando imaginamos esses oceanos cósmicos, não estamos pensando apenas em planetas azuis. Estamos pensando em abismos globais, atmosferas densas, pressões esmagadoras e possibilidades escondidas em silêncio. E talvez em algum lugar distante exista um oceano tão profundo que aquilo que ele guarda nunca tenha visto a luz de uma estrela. Imagine acordar em um planeta onde o amanhecer não vem de um único ponto no horizonte. Primeiro, uma estrela sobe lentamente. Depois, outra aparece ao lado, mudando a cor do céu, a direção das sombras e a sensação do tempo. Em alguns mundos, o dia não começa com um sol, começa com dois. Esses planetas existem de verdade e são chamados de circumbinários. Eles não orbitam apenas uma estrela, como a Terra faz com o Sol. Eles giram ao redor de um par estelar, enquanto essas duas estrelas também dançam uma ao redor da outra, presas por uma gravidade compartilhada. A imagem parece simples quando vista de longe, mas por dentro é uma coreografia delicada. As estrelas se aproximam e se afastam, trocam posições no céu e alteram a luz recebida pelo planeta. O mundo precisa orbitar não um centro fixo, mas o equilíbrio invisível entre duas massas em movimento. Essa é a primeira grande diferença. Em um sistema como o nosso, o Sol domina quase tudo. Em um sistema binário, a gravidade tem duas vozes. O planeta precisa encontrar uma órbita estável em meio a puxões diferentes, variações de luz e ritmos que não existem em um sistema com apenas uma estrela central. Para que um planeta assim sobreviva por muito tempo, ele geralmente precisa orbitar a dupla a uma distância segura. Perto demais, a gravidade das estrelas pode tornar sua trajetória instável. Longe o suficiente, o planeta consegue seguir uma rota mais ordenada, como se contornasse todo o par estelar de uma só vez. Isso torna esses mundos fascinantes, porque eles mostram que sistemas planetários podem nascer em ambientes muito mais complexos do que imaginávamos. Por muito tempo, parecia difícil formar planetas ao redor de estrelas duplas. O movimento do gás e da poeira poderia ser turbulento demais. Mesmo assim, a natureza encontrou um caminho. Um planeta circumbinário pode ter surgido em um disco de material
envolvendo as duas estrelas. Nesse disco, partículas se juntam, crescem e formam corpos maiores. Mas a presença de duas estrelas altera a estrutura desse disco, cria regiões instáveis e pode empurrar planetas para longe ou trazê-los para órbitas inesperadas. A descoberta desses mundos mudou a forma de pensar sobre nascimento planetário. Se planetas conseguem surgir em torno de duas estrelas, então o universo é ainda mais eficiente em criar mundos do que parecia. Mesmo onde a gravidade complica tudo, ela também pode organizar matéria em formas surpreendentes. O céu em um planeta assim seria completamente diferente. Em certos momentos, as duas estrelas poderiam aparecer separadas. Em outros, uma passaria na frente da outra, criando eclipses frequentes e mudanças bruscas de brilho. O dia não seria apenas claro ou escuro, mas uma sequência de combinações entre luzes. As sombras também seriam estranhas. Dependendo da posição das estrelas, objetos poderiam projetar duas sombras em direções diferentes. Uma sombra poderia ser mais forte, outra mais fraca. Em alguns momentos, elas se cruzariam no chão, como se o planeta tivesse uma geometria própria, escrita pela luz de dois sóis. As estações poderiam ser muito diferentes das nossas. A quantidade de energia recebida mudaria conforme as estrelas se movem e conforme o planeta avança em sua órbita. Mesmo que o planeta estivesse na zona habitável, seu clima poderia oscilar de formas complexas, exigindo uma atmosfera capaz de suavizar extremos. É aqui que surge uma pergunta inevitável. Um planeta que orbita duas estrelas poderia ter vida? Em teoria, sim, mas a resposta depende de muitos detalhes. A órbita precisa ser estável, a temperatura precisa permitir água líquida e a atmosfera precisa proteger a superfície das variações intensas de luz e radiação. Se essas condições forem equilibradas, um mundo circumbinário poderia ter mares, nuvens e talvez ciclos climáticos próprios. Mas seria uma habitabilidade diferente da terrestre. A vida, se existisse, teria evoluído sob dois ritmos celestes, com dias e eclipses marcando o ambiente de maneira incomum. Imagine plantas, oceanos ou paisagens recebendo luz de duas estrelas com cores diferentes. Uma poderia ser mais alaranjada, outra mais avermelhada ou brilhante. O céu não teria apenas uma identidade. Ele mudaria conforme a posição do par estelar, criando uma sensação de tempo mais variável e imprevisível. Um exemplo famoso é Kepler 16b, um planeta real que orbita duas estrelas. Ele ficou conhecido por lembrar mundos de ficção, mas sua existência não pertence à fantasia. É uma prova de que planetas podem se formar e permanecer em sistemas onde antes muitos imaginavam haver instabilidade demais. Esse tipo de descoberta também muda nossa ideia de normalidade cósmica. Muitas estrelas no universo não vivem sozinhas. Elas fazem parte de pares ou sistemas múltiplos. Se planetas podem existir nesses ambientes, então a quantidade de mundos possíveis pode ser muito maior do que uma visão baseada apenas no Sol sugeria. Mas existe um lado inquietante. Um planeta em torno de duas estrelas pode enfrentar mudanças de iluminação difíceis de prever, eclipses repetidos e perturbações gravitacionais ao longo do tempo. Mesmo quando tudo parece estável, pequenas variações podem se acumular durante eras e alterar o destino desse mundo. Esses lugares nos lembram que a habitabilidade não é apenas estar na distância certa, é permanecer estável tempo suficiente para que química, clima e talvez vida tenham oportunidade de se desenvolver. Em um céu com dois sóis, a beleza pode vir acompanhada de fragilidade. A Terra parece simples quando comparada a esses mundos. Temos uma estrela dominante, uma órbita relativamente estável e ciclos que se repetem de forma reconhecível. Mas em outros cantos da galáxia, planetas podem existir sob céus duplos, onde o amanhecer muda de rosto e a noite chega depois de uma dança estelar. E talvez a parte mais misteriosa seja esta. Se um planeta pode nascer, resistir e talvez até manter condições favoráveis em torno de duas estrelas, então o universo pode estar cheio de mundos onde a vida, se algum dia surgir,
jamais conheceria a ideia de um único sol no céu. Não existe amanhecer, não existe pôr do sol. Não existe uma estrela próxima marcando dias, estações ou anos. Um planeta onde o sol nunca nasce. Apenas um mundo vagando pela escuridão interestelar. Silencioso, distante de qualquer luz familiar, como se tivesse sido arrancado da história de seu próprio sistema. Esses são os planetas errantes, também chamados de Rogue Planets. Eles não orbitam uma estrela como a Terra orbita o Sol. Em vez disso, seguem sozinhos pela galáxia, atravessando regiões imensas entre sistemas estelares. São mundos livres, mas essa liberdade tem um preço quase inimaginável. Sem uma estrela próxima, a superfície de um planeta errante poderia ser extremamente fria. A luz de estrelas distantes seria fraca demais para aquecer o solo. O céu talvez fosse negro em todas as direções, pontilhado apenas por pontos luminosos muito distantes, sem um centro, sem uma fonte dominante, sem uma manhã esperando no horizonte. Uma das explicações mais aceitas é que alguns desses planetas nasceram em sistemas comuns, ao redor de estrelas, mas foram expulsos. Interações gravitacionais com planetas gigantes podem agir como estilingues cósmicos, lançando mundos inteiros para fora de suas órbitas originais e condenando-os a uma viagem sem retorno. Imagine um sistema jovem, cheio de corpos em formação, órbitas instáveis e gigantes gasosos se movendo lentamente. Um encontro próximo pode alterar tudo. Um planeta menor pode ser empurrado para longe, ganhar velocidade e escapar da gravidade da estrela. Em pouco tempo, ele deixa de pertencer a um céu e passa a vagar sozinho. Mas existe outra possibilidade ainda mais estranha. Alguns desses mundos talvez não tenham sido expulsos de lugar nenhum. Eles podem ter se formado isolados, a partir do colapso de gás e poeira, de maneira parecida com estrelas pequenas, mas sem massa suficiente para acender fusão nuclear e brilhar. Nesse caso, o planeta errante nunca teria conhecido um sol. Não teria sido arrancado de um sistema. Não teria perdido uma estrela. Ele simplesmente teria nascido na escuridão, como um corpo frio e solitário, formado em uma região onde a matéria se juntou, mas não o bastante para criar luz própria. Encontrar esses mundos é extremamente difícil, porque eles quase não emitem luz. Um planeta comum pode ser percebido pela influência que causa em sua estrela ou pela sombra que produz ao passar na frente dela. Um planeta sem Sol não oferece esse tipo de pista com facilidade. Ele se esconde no vazio. Uma das formas de detectá-los é observar como sua gravidade distorce a luz de estrelas distantes. Quando um planeta errante passa entre nós e uma estrela ao fundo, ele pode agir como uma lente natural, ampliando brevemente essa luz. É um sinal pequeno, passageiro, quase como um fantasma revelando sua presença por um instante. Essa dificuldade torna tudo mais misterioso. Se já é complicado encontrar planetas que orbitam estrelas, imagine contar mundos que viajam sem iluminar nada, sem refletir luz forte e sem seguir uma rota facilmente previsível. Pode haver muito mais planetas errantes do que conseguimos perceber. A superfície de muitos deles poderia ser congelada, coberta por camadas espessas de gelo e rocha escura. Sem calor estelar, a atmosfera, se existir, poderia colapsar parcialmente ou se tornar extremamente densa e fria. O planeta pareceria morto para qualquer observador distante, um objeto apagado cruzando a noite galáctica. Mas a ausência de Sol não significa obrigatoriamente ausência de energia. Alguns planetas podem guardar calor interno por muito tempo. Elementos radioativos, pressão, atividade geológica e calor residual da formação poderiam manter partes profundas mais quentes do que a superfície. O exterior congelado talvez esconda um interior mais ativo. Se houver água em um mundo assim, ela poderia estar presa sob uma crosta de gelo. A superfície seria uma tampa congelada, isolando um oceano subterrâneo. A escuridão acima seria absoluta, mas abaixo, em regiões profundas, poderia existir líquido, minerais, calor e reações químicas lentas acontecendo em silêncio. Essa possibilidade muda completamente a ideia de habitabilidade. Normalmente imaginamos vida perto de uma estrela, recebendo luz e calor,
Mas em um planeta errante, qualquer vida possível teria que depender de energia interna. Seria uma biologia sem amanhecer, sem céu azul e sem ciclos solares como os nossos. Na Terra, existem formas de vida em regiões profundas do oceano que não dependem diretamente da luz do Sol. Elas sobrevivem perto de fontes hidrotermais, usando energia química. Isso não prova que mundos errantes tenham vida, mas mostra que a luz não é a única maneira de sustentar ambientes vivos. Ainda assim, a dificuldade seria enorme. Um planeta sem Sol precisaria manter calor, água líquida, elementos químicos úteis e estabilidade por muito tempo. Qualquer desequilíbrio poderia congelar tudo, dissipar a atmosfera ou interromper os processos necessários para algo complexo surgir. A escuridão oferece abrigo, mas também impõe limites severos. O mais inquietante é pensar na quantidade desses mundos. Se sistemas planetários jovens expulsam corpos com frequência, a galáxia pode estar cheia de planetas invisíveis, vagando entre as estrelas. Eles não aparecem no céu, não brilham como sóis e não anunciam sua presença. Mesmo assim, podem estar por toda parte. Esses planetas não são monstros viajando em direção à Terra. O espaço é vasto demais para imaginar encontros constantes. O que assusta neles é outra coisa. Eles mostram que um mundo pode existir sem pertencer a nenhum sistema, sem ter um lar luminoso, sem girar ao redor de uma estrela que conte sua história. E talvez a ideia mais profunda seja imaginar que, em algum lugar entre uma estrela e outra, exista um oceano escondido sob gelo eterno, em um planeta que nunca viu o nascer do Sol, mas que ainda carrega calor suficiente para guardar alguma coisa viva nas profundezas. Em um planeta onde a chuva não cai em gotas de água, mas em partículas de vidro sendo empurradas por ventos violentos. Em outro mundo, o calor é tão extremo que o ferro pode evaporar em um lado e condensar no outro. Parece fantasia, mas é exatamente esse tipo de lugar que os exoplanetas começaram a revelar. Antes de chegar nesses climas quase impossíveis, existe uma categoria que já desafia nossa intuição. As superterras são mundos maiores que a Terra, mas menores que gigantes como Netuno. O nome parece sugerir uma versão melhor do nosso planeta, mas essa impressão pode enganar completamente. Uma superterra não precisa ser habitável, azul ou parecida com a Terra. O termo fala principalmente de tamanho e massa. Ela pode ser rochosa, coberta por oceanos profundos, envolvida por uma atmosfera densa ou até parecer mais próxima de um pequeno Netuno do que de um planeta terrestre. Essa categoria é tão intrigante porque não existe nada igual no nosso sistema solar. Temos planetas rochosos menores como Terra e Vênus e gigantes maiores como Urano e Netuno, mas entre esses extremos há um espaço vazio perto de nós, enquanto lá fora esse tipo de mundo parece muito comum. É como se o nosso sistema tivesse pulado uma das classes mais frequentes da galáxia. Isso muda a forma como pensamos sobre planetas. Talvez a Terra não esteja no centro da normalidade. Talvez ela seja apenas uma variação pequena em um catálogo cósmico muito mais amplo e estranho. Algumas superterras podem ter superfícies sólidas e gravidade mais intensa. Outras podem possuir atmosferas tão espessas que a pressão na superfície seria esmagadora. Em certos casos, talvez exista um oceano global escondido sob nuvens densas, transformando o planeta em algo entre mundo rochoso e mundo aquático. O problema é que tamanho sozinho não revela a natureza de um planeta. Um mundo um pouco maior que a Terra pode ser uma rocha pesada, um corpo coberto por água ou uma esfera com envelope gasoso. Por fora, ele pode parecer simples. Por dentro, pode guardar uma identidade completamente diferente. Essa incerteza é parte do fascínio. As superterras ocupam uma região onde as categorias começam a se misturar. Elas nos obrigam a perguntar onde termina um planeta rochoso e onde começa um mini Netuno. A resposta nem sempre está no tamanho, mas na composição, na atmosfera e na história. Mas existem mundos ainda mais extremos, onde o próprio clima parece ter sido escrito por uma física alienígena. Em planetas muito próximos de suas estrelas,
A temperatura pode modificar a atmosfera de formas radicais. Materiais que na Terra seriam sólidos podem virar partículas suspensas, vapor ou nuvens exóticas. Um dos exemplos mais famosos é HD 189.733b. Ele possui uma cor azul intensa, mas essa aparência não significa oceanos tranquilos. A tonalidade está ligada à atmosfera, onde partículas de silicato podem espalhar luz e criar um visual enganoso. Nesse mundo distante, cientistas descrevem a possibilidade de chuva de vidro sendo levada lateralmente por ventos absurdamente rápidos. Não seria uma garoa brilhante e bonita. Seria um clima mortal, onde partículas cortantes poderiam atravessar a atmosfera em velocidades que transformariam o céu em uma tempestade de lâminas microscópicas. Esse exemplo mostra como uma aparência familiar pode esconder um ambiente hostil. De longe, um planeta azul pode lembrar a Terra, mas a cor não garante água, vida ou segurança. Às vezes, o azul é apenas o resultado de partículas, calor e química em uma atmosfera completamente incompatível com qualquer paisagem terrestre. Em outro caso extremo, o ASP-76b se tornou conhecido pela ideia de chuva de ferro. O planeta é tão quente no lado iluminado que metais podem vaporizar. Depois, ventos carregariam esse material para regiões mais frias, onde ele poderia condensar e cair novamente em forma de gotas metálicas. Isso não é chuva como conhecemos. Na Terra, a água evapora, forma nuvens e retorna ao solo. Em mundos ultraquentes, o ciclo pode envolver ferro, rocha ou compostos, que aqui jamais associaríamos ao clima. A meteorologia deixa de ser familiar e passa a parecer uma máquina química brutal. Esses planetas revelam que clima não é apenas nuvem branca, relâmpago e tempestade de verão. Clima é o comportamento de uma atmosfera sob determinadas condições. Se a temperatura muda, se a pressão aumenta e se a composição é diferente, até a ideia de chuva pode se transformar em algo quase irreconhecível. A luz da estrela, a rotação do planeta e os ventos globais podem criar diferenças violentas entre o lado diurno e o lado noturno. Um hemisfério pode queimar sob radiação intensa, enquanto o outro recebe materiais condensados vindos da região quente. O planeta inteiro se torna um sistema de transporte extremo. Esses mundos também ensinam uma lição silenciosa. Quando buscamos planetas parecidos com a Terra, não basta olhar tamanho, cor ou distância da estrela. Um planeta pode parecer promissor em um dado isolado e ser completamente hostil quando sua atmosfera, temperatura e dinâmica interna entram na história. A parte mais estranha é perceber que o universo não usa a Terra como medida principal. Existem mundos onde o céu pode carregar vidro, onde metais podem fazer parte do clima e onde superterras escondem naturezas difíceis de classificar. E se isso é possível, talvez ainda existam atmosferas que nem conseguimos imaginar. Depois de mundos de lava, planetas sem sol e chuvas de vidro, chegamos à pergunta que muda tudo. Não é apenas uma pergunta sobre astronomia, é uma pergunta sobre solidão, origem e possibilidade. Em algum lugar ao redor de uma estrela distante, existe um mundo onde algo esteja vivo agora? A ideia de um mundo potencialmente habitável costuma ser mal interpretada. Ela não significa que existe vida ali. Significa apenas que aquele planeta pode reunir algumas condições parecidas com as que consideramos importantes para a vida como conhecemos. É uma possibilidade, não uma confirmação. A principal dessas condições é a presença de água líquida. Na Terra, a água participa de reações químicas, transporta substâncias e ajuda a manter ambientes estáveis. Por isso, quando cientistas procuram mundos promissores, a pergunta sobre água aparece quase sempre no centro da busca. É daí que surge a chamada zona habitável. Ela é uma região ao redor de uma estrela onde a temperatura poderia permitir água líquida na superfície de um planeta, nem perto demais para que tudo evapore, nem longe demais para que tudo congele. Parece simples, mas essa simplicidade engana. Estar na zona habitável não transforma um planeta em uma segunda Terra. A atmosfera precisa colaborar.
Sem uma camada gasosa adequada, a água pode evaporar, congelar ou nem se manter na superfície. Um planeta pode estar na distância certa e ainda ser completamente hostil. Marte mostra como essa ideia pode ser traiçoeira. Ele está em uma região que desperta interesse, possui sinais de água no passado e continua sendo fascinante. Mesmo assim, sua superfície atual é fria, seca e exposta à radiação intensa. Ter potencial não significa ter conforto. Um planeta também pode estar travado gravitacionalmente, mostrando sempre a mesma face para sua estrela. Um lado poderia receber calor constante, enquanto o outro permaneceria em noite permanente. Entre esses extremos talvez existisse uma faixa intermediária, mas a estabilidade desse ambiente dependeria de muitos detalhes. A radiação da estrela também pode decidir o destino de um mundo. Estrelas pequenas e frias podem ter zonas habitáveis próximas, mas algumas liberam explosões energéticas capazes de danificar atmosferas. Um planeta pode receber a quantidade certa de calor e, ao mesmo tempo, enfrentar ataques constantes de partículas e radiação. Outro risco é a perda de água. Um mundo pode ter nascido com oceanos e, ao longo de milhões ou bilhões de anos, ter perdido grande parte deles para o espaço. A luz da estrela, o vento estelar e a baixa gravidade podem transformar um planeta promissor em um deserto silencioso. Mesmo assim, o universo raramente oferece respostas simples. Um planeta que parece estranho à primeira vista pode esconder possibilidades inesperadas. Talvez a vida não precise de continentes verdes, céu azul e dias parecidos com os da Terra. Talvez precise apenas de energia, química e tempo suficiente para tentar. Oceanos sob gelo são um dos cenários mais fascinantes. Em luas e planetas distantes, uma camada congelada poderia proteger água líquida abaixo da superfície. Ali, longe da luz estelar, o calor interno e reações químicas poderiam criar ambientes ocultos, escuros e talvez estáveis por eras. Isso muda a maneira como imaginamos vida. Ela não precisaria estar na superfície, olhando para uma estrela. Poderia existir em profundezas protegidas, perto de fontes de energia química, sem céu, sem dia e sem estações. Seria uma vida invisível para telescópios, escondida sob camadas de gelo ou rocha. Atmosferas densas também podem alterar o destino de um planeta. Uma camada espessa de gases pode reter calor, proteger contra a radiação e permitir que regiões distantes da estrela permaneçam menos extremas. Mas, se for densa demais, pode gerar pressões esmagadoras e transformar a superfície em um ambiente impossível para a vida conhecida. A química é outra parte do enigma. Na Terra, a vida usa carbono, água e uma combinação delicada de elementos. Mas não sabemos se esses são os únicos caminhos possíveis. Talvez existam formas de organização química que não reconhecemos facilmente ou sinais que olharíamos sem entender. Por isso, procurar vida não é apenas procurar planetas parecidos com a Terra. É procurar desequilíbrios, padrões estranhos, atmosferas com misturas difíceis de explicar e ambientes onde a energia flui de forma contínua. Um mundo vivo talvez não anuncie sua presença de maneira óbvia. O desafio é que muitos sinais podem ter mais de uma explicação. Um gás pode ser produzido por organismos, mas também por processos geológicos ou reações químicas sem vida. Uma atmosfera interessante pode indicar atividade biológica, ou apenas um planeta estranho o bastante para confundir nossas expectativas. A estabilidade ao longo do tempo talvez seja tão importante quanto a água. A vida precisa de oportunidades, e oportunidades exigem duração. Um planeta pode ter sido habitável por pouco tempo e depois se tornar estéril. Outro pode parecer frio, mas manter refúgios estáveis por bilhões de anos. O interior do planeta também importa. Vulcanismo, movimento geológico, campos magnéticos e reciclagem de elementos podem influenciar a atmosfera e a superfície. Um mundo aparentemente calmo por fora pode estar morto por dentro. Outro, estranho e turbulento, pode manter processos que alimentam química complexa. A pergunta mais profunda
não é se existe uma cópia da Terra. Talvez essa pergunta seja limitada demais. O universo já revelou mundos de fogo, oceanos globais, planetas com 2 sóis, corpos errantes e atmosferas onde vidro ou metal podem fazer parte do clima. Se há tanta variedade na forma como planetas existem, talvez também exista variedade na forma como ambientes podem sustentar vida. A Terra pode ser nosso único exemplo, mas não precisa ser o único modelo. Ela é uma pista, não necessariamente o mapa inteiro. Isso torna a busca mais misteriosa. Não estamos apenas procurando um planeta azul em outra estrela. Estamos tentando descobrir se a vida é uma raridade quase impossível ou uma consequência natural quando matéria, energia e tempo se encontram nas condições certas. E talvez, em algum lugar que ainda parece estranho demais para ser chamado de lar, exista um mundo silencioso mantendo água, calor e química em equilíbrio, esperando que alguém perceba que a pergunta nunca foi apenas se existe outra Terra, mas quantas formas diferentes a vida conseguiria usar. Se essa viagem pelos mundos mais estranhos do universo te fez imaginar o que pode existir lá fora, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos mistérios do cosmos. Obrigado por continuar conosco. Até a próxima.